O vice-presidente norte-americano Mike Pence vai estar hoje aqui em Brasília e para o encontro com o presidente Michel Temer. E o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, também vai participar das discussões. Qual que é a expectativa, ministro, desse encontro de logo mais? Nesse encontro nós vamos fazer um balanço das relações bilaterais, Brasil e Estados Unidos. E também vamos tratar de algumas questões globais, algumas questões da política mundial, sobre as quais nós temos bastante convergência. Nem todas as questões nós temos convergência, mas em várias delas nós temos, como por exemplo em relação à Coreia do Norte, né? Agora, o assunto da relação bilateral, nós vamos passar em revista pontos que eu levei, assim que assumi o ministério, levei ao governo dos Estados Unidos. Na época o secretário de Estado era o Rex Tillerson. E nós levantamos aqui no nosso ministério 10 pontos, 10 temas onde poderia haver, digamos, convergência entre interesse brasileiro e interesse norte-americano. Não apenas de governo a governo, mas também implicando o setor privado e a sociedade. Nós vamos fazer, portanto, um levantamento desses temas. E são vários temas, alguns muito importantes. Posso citar alguns. Por exemplo, nós precisamos ter um acordo de salvaguardas tecnológicas. O que é isso? Um acordo que garanta que segredos industriais de satélites comerciais norte-americanos possam ser preservados de tal maneira que a gente possa lançar esses satélites da base de Alcântara, que está muito subutilizada e ela tem uma posição geográfica fantástica, ali encostadinho no Equador. Isso tem um mercado de 300 bilhões de dólares por ano, né? Nós vamos tratar também de um tema de segurança pública. O Brasil e os Estados Unidos firmaram agora recentemente um acordo criando um fórum permanente de segurança pública. Para quê? Troca de informações e cooperação entre as agências de segurança para combate de tráfico de armas, e muita arma dos Estados Unidos, é praticamente o fluxo de armas que entra no Brasil, o tráfico de armas vem dos Estados Unidos, tráfico de armas, tráfico de drogas, defesa cibernética, né? Temas em que nós precisamos cooperar e temos para poder ter, isso diz respeito à segurança nos Estados Unidos e a nossa aqui também. Nós temos uma cooperação importante na área de defesa, não apenas na área, digamos, governamental, mas também da indústria de defesa brasileira, indústria de defesa norte-americana, com parcerias importantes. Nós temos o tema da facilitação de comércio. Os Estados Unidos são um grande parceiro comercial nosso. Ano passado foram 50 bilhões de dólares o movimento comercial. Ora, há algumas coisas que podem ser feitas para melhorar esse fluxo de comércio, especialmente na desburocratização dos trâmites, na harmonização de normas de certificação, normas regulatórias. É uma questão importante que diz respeito aos brasileiros que moram nos Estados Unidos, que é um acordo de reciprocidade em matéria previdenciária, de modo que o brasileiro que mora nos Estados Unidos possa contar com o tempo de aposentadoria e contribuição, a sua contribuição ao sistema previdenciário norte-americano e vice-versa. Já entra em vigor em outubro mesmo? Exatamente, entra em vigor em outubro. Há uma questão que é evidente, que ocupa a nossa atenção nesse momento, que é uma questão grave, no nosso entender, que é a questão das crianças brasileiras. Então vamos pedir ao vice-presidente, em primeiro lugar, informações, que haja uma informação imediata e uma informação fidedigna cada vez que uma criança brasileira se encontra nessa situação que nós qualificamos de cruel. O senhor disse na semana passada que a ideia era encaminhar, se elas tivessem familiares lá, encaminhar para os familiares ou então retornassem ao Brasil. Isso pode ser discutido também nesse encontro com o vice-presidente norte-americano? Sim, isso será discutido. Esse encaminhamento já está acontecendo. Algumas dessas crianças já encontraram parentes nos Estados Unidos, um tio, um primo, mesmo um pai ou uma mãe, uma avó, para que possam abrigá-los. Isso já está acontecendo, né? Algumas dessas crianças já têm esse tipo de possibilidade de acolhida, não é? Agora, nós estamos providenciando assistência jurídica
tanto para as crianças quanto para os pais que estejam detidos. E, sobretudo, vamos pedir ao vice-presidente para que haja com muita celeridade, que haja com sensibilidade e que faça cessar essa situação. Com relação aos venezuelanos, o que vai ser discutido com o vice-presidente norte-americano? A nossa posição em relação ao governo venezuelano é muito clara. Nós consideramos que o governo atual, pela maneira que foi, digamos, promover uma ruptura da ordem democrática. Nós promovemos, em razão disso, a suspensão da Venezuela do Mercosul. Levamos à Organização dos Estados Americanos, a coisa de um mês atrás, e conseguimos votos suficientes, coisa que não vínhamos conseguindo, inclusive com a colaboração dos norte-americanos, para que se inicie o procedimento para a aplicação da chamada Carta Democrática sobre a Venezuela, o governo da Venezuela. Agora, a pressão internacional pode ir até um determinado ponto, né? Nós não vamos invadir a Venezuela, somos contra qualquer tipo de invasão, de interferência nesse sentido, de invasão de outro país e tal, né? Estamos confrontados com uma situação humanitária que é a degringolada da economia venezuelana. Os índices inflacionários nas alturas, a produção caindo, desabastecimento, e isso está levando a uma imigração bastante numerosa. E estamos nos esforçando aqui no Brasil, estamos já conseguindo dar uma acolhida decente aos refugiados venezuelanos, tanto no estado do Acre, quanto no estado, em Manaus, onde estão o maior número de venezuelanos. Agora, tem possibilidade de ajuda financeira norte-americana para essa questão? Sim, eles já inclusive encaminharam uma ajuda financeira, não diretamente ao governo brasileiro, nós não pedimos isso, nós pedimos que auxiliem a Organização dos Estados Unidos, a Organização das Nações Unidas sobre Refugiados, que cuida dos refugiados, a Acnur, e também algumas associações, algumas entidades da sociedade civil que estão fazendo um trabalho extraordinário na acolhida desses refugiados. Já houve uma primeira contribuição do governo norte-americano à Organização das Nações Unidas, e o vice-presidente vai visitar em Manaus um centro de acolhida que é mantido por uma entidade ligada à Igreja Católica, que tem uma atividade muito, muito meritória no tratamento do tema dos refugiados no Brasil. Muito obrigada por ter conversado com a gente aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, ministro. Até mais tarde. Até mais tarde, obrigado.